As cenas pós-créditos de Eternos que tinham vazado um tempo atrás finalmente foram confirmadas com o lançamento do filme. Mas será que você pegou todos os detalhes por trás dessas cenas? O futuro grande vilão da Marvel foi revelado? Continua assistindo que no vídeo de hoje eu te conto tudo. Fala nerds, eu sou o Lucas, sejam muito bem-vindos ao Experiência Nerd. Eternos finalmente foi lançado em todo mundo e sem dúvida algo que deu o que falar foram as cenas pós-créditos do filme, que agradou muitos fãs, mas eu vi que muita gente não entendeu o real significado por trás dessas cenas. Então nesse vídeo eu vou explicar cada detalhe para vocês. Mas antes não esquece, já manda o seu like aí embaixo, é muito importante para mim ter o seu apoio, então já se inscreve aqui no canal que eu venho preparando esses conteúdos com muita dedicação. Então se você ativa o sininho, você não perde nenhuma novidade e ao mesmo tempo me dá aquela força. Muito obrigado de coração e vamos lá. A primeira cena pós-créditos já é muito importante para uma eventual sequência dos Eternos, porque ela mostra justamente o que aconteceu depois dos personagens impedirem o nascimento do Celestial Tiamut na Terra, quando Athena, Druig e Makkari eles partem para o espaço na nave deles para encontrar outros Eternos e contar a verdade para eles sobre a criação de todos eles e o verdadeiro plano que o Arishem tem. E a gente acompanha os três discutindo se eles devem ou não voltar para a Terra para descobrir o que aconteceu com a Cersei, o Kingo, o Phastos, que a gente já vai comentar mais pra frente, até que temos a chegada de dois personagens até então totalmente inesperados. Começando pelo Troll anão chamado Pip, tão especulado na época de Guerra Infinita e agora finalmente aparece aqui por meio de um portal. E ele apresenta justamente o Eros, ou Star Fox, como preferir, o irmão do Thanos, que é vivido pelo cantor Harry Styles, que já tinha feito alguns filmes como Dunkirk, por exemplo, e tá para sair mais filmes dele em breve. E pessoalmente eu achei bem legal o visual dele, ele se encaixou bem no papel e o próprio Pip, eu acho que lembra bastante. Antes das especulações, dos vazamentos, eu não esperava tanto assim que a Marvel poderia reaproveitar esses personagens. E para quem não sabe, o Eros, ele também é um Eterno, e se liga só, ele já chegou até mesmo a ser um membro dos Vingadores. E para conhecer um pouco mais sobre o Eros, vale também conhecer um pouco mais então sobre o Thanos, já que a origem deles está bem ligada. O Thanos que nasceu em Titã e é um Eterno, mas o Thanos, lembrando que é um Eterno com uma mutação, chamada de Síndrome Deviante, que influencia nesse lado genocida que ele tem, e toda a sua devoção pela própria morte nas HQs, muito conhecida pelos fãs, mas que não chegou aí pro cinema. E como vocês já devem imaginar, a vida familiar do Eros nunca foi muito fácil, porque ele e o seu irmão Thanos, eles nunca se entenderam tão bem, já que eles têm uma personalidade totalmente diferente uma do outro. Mas afinal, além desse lado amoroso e festeiro que o Eros tem nos quadrinhos, quais são os poderes que ele tem? Bom, como ele é um Eterno, ele também tem alguns dos poderes que a gente já conhece bem, como super força, resistência, velocidade, imortalidade e alguns dons psionicos. Mas outro poder presente no personagem é a capacidade dele estimular o amor em quem estiver ao redor, tanto fazendo a pessoa se sentir bem ou até mesmo interessada nele de um jeito amoroso mesmo. Certamente é um poder bem diferente e estranho mesmo, mas querendo ou não tem tudo a ver com o seu próprio nome, Eros, que é uma inspiração direta e uma referência exata mesmo, é o mesmo nome do deus grego do amor. Como acontece com os Eternos, por exemplo, que tem uma inspiração direta na mitologia grega, nos deuses gregos, como por exemplo o Ícaris, baseado no deus Ícaro, a Athena, baseado na Atena. Mas partindo para a cena em si, o mais curioso é que o Eros ele oferece ajuda para os três Eternos, para encontrarem os outros Eternos que foram levados pelo Arishem. E o Eros diz que sabe onde eles estão, e não só isso, dá para ver claramente que o Eros também tem uma esfera dourada no peito, parecido com aquela que a Cersei e a Jaque usam ao longo do filme para falar com o Arishem. Então provavelmente, quem sabe, o Eros seja então um líder de outros Eternos que também estão indo contra os Celestiais. Indo mais longe ainda nessa ideia, além de abrir portas para a sequência dos Eternos, todos esses personagens poderiam também ter uma ligação com os próprios Guardiões da Galáxia, por que não? Quem sabe em algum momento eles se encontram, claro, dependendo de como que a equipe dos Guardiões vai ficar depois do terceiro filme. Mas se for para levar em conta a proximidade que o Pip tem com o Adam Warlock nos quadrinhos, isso é bem possível de acontecer, já que o personagem ele vai ser um dos principais
principais na trama de Guardiões da Galáxia Volume 3. Mas é muito importante dizer que ao longo da história do filme dos Eternos, a gente descobre que os Eternos foram enganados pelos Celestiais esse tempo todo, ou pelo menos a maioria deles. Mas aqui, nessa versão, ao invés deles serem enviados para a Terra apenas para derrotar os deviantes sem interferir e esperando para voltar para casa, para Olímpia, eles foram criados pelos Celestiais com o principal propósito de monitorar o crescimento populacional de espécie inteligente no planeta, nesse caso a Terra, garantindo que ela evolua o suficiente para um novo Celestial nascer. Mas para que esse Celestial possa nascer, ele acaba destruindo o próprio planeta, mas em contrapartida ele possibilita a criação de novas bilhões de vidas. Inclusive isso é um conflito bem interessante que a gente tem ao longo do filme. E pelo menos nessa versão do filme é assim, porque nos quadrinhos dos Eternos partiram de um experimento que envolvia a própria humanidade, uma raça criada a partir desses ancestrais, assim como os deviantes. Então a gente tem essa grande mudança sim, e outra grande mudança também acontece pro lado de Titã, que nas HQs continua intacto e no MCU foi destruído. Mas fica a dúvida, como que os Eternos então conseguiram colonizar uma lua inteira, como é o que dá a entender e é o que acontece nos quadrinhos, mas no filme não faz tanto sentido assim, porque os Eternos, diferente dos quadrinhos, não têm essa liberdade aqui, esse livre-arbítrio, como eles mesmos falam. Eles foram enviados para a Terra apenas com um propósito, e depois quando eles voltam, eles têm as mentes completamente apagadas pelos Celestiais. Então, teoricamente, para essa cena pós-crédito fazer sentido, ou aconteceu algo muito diferente em Titã, como uma possível rebelião dos Eternos contra os Celestiais por lá, ou outra possibilidade vem justamente da grande surpresa dessa primeira cena pós-crédito. O Eros, quem sabe o irmão do Thanos, ele não tenha algum envolvimento nisso. Porque pensa comigo, já que ele é um Eterno, ele poderia, junto com o Thanos, ter ficado responsável por fazer o planeta Titã crescer, como estava acontecendo na Terra, a mando dos Celestiais. Mas diferente da Terra, eles teriam conseguido concluir esse objetivo do nascimento de um novo Celestial, e quando esse novo Celestial nasceu, ele destruiu toda a civilização de Titã, o que já explicaria muito bem também a personalidade do Thanos que a gente já viu lá em Vingadores Guerra Infinita e Vingadores Ultimato, já explica um pouco melhor a motivação dele e um pouco da origem que ele tem também no cinema. Então, sem dúvida, se a Marvel seguir por esse caminho que eu tô trilhando aqui com vocês no vídeo, que a gente tá teorizando, a gente tá tentando entender melhor, se aprofundar um pouco mais nessa cena pós-crédito, no que essa primeira cena pós-crédito representa, seja com a raça dos Eternos, o planeta Titã, toda a história do Thanos com o Eros e até mesmo os Guardiões da Galáxia. E as possibilidades são infinitas daqui pra frente, não só pro lado dos Eternos, porque partindo pra segunda cena pós-crédito, ela se foca justamente no Dane Whitman, vivido pelo Kit Harington, e que ao longo do filme foi mostrado como um professor de história, certo? Mas agora a gente tem finalmente um vislumbre da sua identidade tão conhecida nos quadrinhos. Porque vale lembrar também que ele menciona sobre um histórico familiar complicado para Cersei, que ela não é a única que tem alguns segredos. Mas antes dele revelar mais detalhes para Cersei, ela desaparece com a aparição do Arishem na Terra, o que foi muito surpreendente mesmo esse momento. Eu gostei demais, foi incrível ver a magnitude dele aparecendo na Terra para os humanos, e só me faz pensar como que vai ser quando o Galactus chegar também em alguma fase no futuro. Imagina só, vocês gostariam de ver isso? Eu tô simplesmente louco para que isso aconteça. Mas é interessante pensar como que essa relação do Dane e da Cersei conecta os dois, tanto pela profissão de historiadores quanto o próprio passado deles, o interesse por artefatos antigos, inclusive, e o Dane Whitman, em contraponto a Cersei, ele vem de uma linhagem de cavaleiros negros, o primeiro deles conhecido como Sir Percival da Scandal, o cavaleiro negro do rei Arthur, que inclusive foi mencionado no filme. E esse Sir Percival, ele empunhou essa espada encontrada por ele, a espada de ébano, que foi criada pelo mago Merlin. Essa espada que é passada de geração em geração pela família do Sir Percival. Mas não é qualquer um que consegue usar essa espada, já que o próprio Nathan Garrett, por exemplo, o tio do Dane Whitman, nunca foi considerado digno o suficiente para usar a espada de ébano, mesmo se tornando um cavaleiro negro. E diferente da espada mágica Excalibur, que é mencionada no filme e só pode ser usada por alguém que tem um coração puro, a espada de ébano possui uma poderosa maldição que foi lançada pelo mago Merlin através de uma pedra estelar. E essa maldição funciona assim: se alguém usar a espada para algo impuro, alguma atitude brutal e maligna, a espada absorve essa energia
negativa e corrompe quem estiver usando ela. Então toda vez que usam a espada para derramar sangue, automaticamente os cavaleiros negros que fizeram isso ficam ainda mais violentos. E por isso essa maldição ficou conhecida inclusive como a maldição de sangue da espada de ébano. E você me pergunta, quais são os poderes então da espada de ébano? Bom, basicamente ela pode partir ao meio diversos metais, com exceção do adamantium e do vibranium, mas também absorve ataques mágicos, criando uma espécie de barreira de proteção ao redor do portador da espada. E desse jeito ele não pode ser ferido por nenhuma outra arma. E caso o cavaleiro morra em combate, ele ainda pode ser ressuscitado pela espada caso ele esteja segurando ela no momento de sua morte. E se liga só que não acabou ainda, porque para completar, o Cavaleiro Negro ele pode se teletransportar para onde a espada está, apenas fazendo um ritual mágico. E como se não bastasse, em outras realidades, a espada de ébano já foi mostrada disparando rajadas de energia arcana, então realmente não falta poder para ela, é realmente uma espada bem poderosa. E já que a espada consegue afetar diretamente a mente de quem estiver usando, o Dane Whitman ele precisa ter muito cuidado para não se corromper usando a espada ao longo do tempo, para que essa violência não domine ele completamente, o que já aconteceu diversas vezes nos quadrinhos inclusive, onde o Dane realmente perdeu a cabeça e até acabou matando alguns vilões a sangue frio, trazendo um grande problema para os Vingadores que tinham aceitado ele como um membro. E é por causa dessa linhagem dos Cavaleiros Negros, inclusive, que a gente escuta diversos sussurros vindo da espada no momento que ele abre a caixa, já que a alma dos antepassados dele, que também usaram a espada, estão aprisionadas ali. Mas não para por aí, porque outra voz surge chamando pelo Dane Whitman, mas quando a câmera vai virar, fica tudo preto e a gente não vê quem é. E essa outra voz diz apenas o seguinte: tem certeza que está pronto para isso, Sr. Whitman? E aí fica aquele mistério total de quem é essa voz, até que a Chloe Zhao, a diretora do filme, ela foi esclarecer mais um pouco sobre essa cena. E curiosamente essa voz não é de nenhum antepassado do Dane e nem nada parecido, como eu cheguei a achar quando eu estava assistindo pela primeira vez, e sim de ninguém mais e ninguém menos que o próprio Blade, isso mesmo, o caçador de vampiros, que vai ganhar um filme solo em breve interpretado pelo Mahershala Ali. E para quem não sabe, o Blade e o Cavaleiro Negro até que eles têm uma longa história de aventura juntos nas HQs. É muito bom ver que a Marvel ela pretende então se aprofundar um pouco nisso a partir de agora, porque com essa cena fica tudo pronto para o filme solo do Blade e até quem sabe uma possível aparição do Dane por lá. Talvez ele tenha alguma conexão muito maior que a gente ainda não sabe. E quem sabe indo ainda mais longe, já que a Marvel ela adapta todos os conceitos dos quadrinhos para se encaixar melhor nos filmes, eles façam uma ligação da mitologia dos vampiros com os Cavaleiros Negros. Mas a questão final que fica é: será que o Dane vai conseguir encontrar a Cersei? Será que a espada de ébano poderia ajudar ele a conseguir fazer isso? Bom, primeiro fica bem claro que o Dane ele não tem uma experiência de usar essa espada antes, e ele não tem um grande conhecimento de quem são os Eternos e muito menos quem são os Celestiais. Mas, levando em consideração que a espada é um material constituído por partículas extraterrestres, o poder dela se estende ainda mais aos que eu já falei aqui para poderes extradimensionais também. Inclusive, com essa espada, o Cavaleiro Negro já conseguiu abrir portais extradimensionais nas HQs, inclusive ao lado da própria Cersei. Então, quem sabe eles não aproveitem isso também. Não seria surpresa para ninguém se a espada direcionasse o Dane para que ele realmente vá atrás da Cersei e, consequentemente, dos outros Eternos também, que foram levados pelo Adshen. Com certeza ainda tem muito para se especular, mas por enquanto o futuro do universo cinematográfico da Marvel parece muito promissor. E você vai conferir todos os detalhes, anúncios, trailers e muito mais aqui no Experiência Nerd. Então se inscreve aqui nesse canal, clica agora para ativar o sininho que eu vou continuar trazendo mais vídeos bem explicativos sobre o MCU. E calma, não vai embora ainda, confira esses novos vídeos que eu separei para você, eu tenho certeza que você vai curtir e vai complementar bastante esse aqui. Muito obrigado por tudo, valeu, falou e até mais.